Bom dia, membros do canal. Estamos aqui mais uma vez para apresentar um novo amigo, que eu conheci ele hoje. Já batemos um papo inicialmente aí para dar uma quebrada de gelo. Guilherme Bezerra, é com você. André, muito legal. Agradeço aí o convite, tô bastante contente. Como eu comentei com você, eu já gravei alguns vídeos, eu já tive um pouco essa dinâmica aqui, mas é um negócio que faz, sei lá, uns 5, 6 anos aí que eu não fazia. Então é realmente muito legal você ter me convidado, né, para a gente fazer esse bate-papo aí, para a gente ter essa conversa. Parabéns pelo sucesso, parabéns pelo projeto. Eu vi que você convidou, né, algumas pessoas bem interessantes. Eu vi somente um vídeo até agora, né? Tô te devendo essa, mas eu vi que tem bastante coisa legal que eu tô bastante interessado em passar aí, que eu pessoalmente, né? Eu trabalho há muito tempo no mercado automotivo, principalmente. Trabalhei também no metalúrgico, automação industrial, é, fui professor de Senai e tal, então tive uma parte aí de educação também, já tive até negócio próprio, só que tem alguns mercados que às vezes a gente tem curiosidade e muitas vezes por a gente estar numa sequência, né, metalúrgica, automotiva, tal, essa parte mais fabril de indústria de transformação, por vezes dificulta a gente entrar, sei lá, eu vi que tem um vídeo aí de uma pessoa do setor sucroalcooleiro, que é um negócio que eu tenho bastante curiosidade, então eu quero voltar no seu canal aí para dar uma sapeada para entender o que tem de dinâmico, o que tem de interessante aí, que muitas vezes vai conseguir até agregar para o conhecimento que a gente, ou para o dia a dia, né, que a gente tem no mercado que a gente tiver, né? Que assim, isso é sempre legal, esse benchmark, né? A ideia do canal é essa daí também, né? Não só trazer a experiência, né? O conhecimento da área industrial, da área da administração, da área de gestão em geral, mas daí a gente vai disseminando, né? As dificuldades, elas são, se você for ver, a metodologia é sempre a mesma, mas a forma com que a gente faz o encaminhamento de tudo passa a ser, ter um detalhe diferente, e assim, na vivência do dia a dia, às vezes o cara teve uma experiência que a gente ainda não teve, teve um problema que ainda a gente não teve, ou buscou uma solução que a gente nunca imaginou, né? A questão, dando um spoiler do vídeo do sucrocoleiro, por exemplo, eu questionei ele a respeito do SMED. Daí ele falou: não, na indústria de açúcar não tem SMED. Você não troca máquina, você põe lá e moe cana até o fim da safra. Então, para nós que temos essa realidade dentro da automotiva, né? É engraçado, né? Pensar assim, falou, pô, como não tem SMED, né? Então é bem bacana, né? A gente interagir com essas várias áreas aí. Ah, sim, sem dúvida. Eu concordo com você. A metodologia, né, as dinâmicas em geral vão ser iguais porque a gente está sempre lidando com gente, né? São sempre pessoas, né? Pessoas de um lado e do outro, pessoas clientes, pessoas fornecedores, pessoas colaboradores, enfim, é sempre gente, né, ao nosso redor. Mas são realmente essas pequenas peculiaridades, né? Que aí você fala, poxa, mas então se não tem setup, poxa, então como é que você faz? Não, eu inicio e vou até o fim. Poxa, beleza. E como é que você assegura a disponibilidade do seu equipamento do começo ao fim? Você tem, talvez você tenha técnicas diferentes de manutenção preventiva, preditiva, não sei. Então, são essas peculiaridades aí que muitas vezes, né, são o ponto que a gente vai ter uma sacada diferente no dia a dia aí, né? Muito legal. Não, show de bola. Dentro desse contexto todo de indústria automotiva, conta pra gente as ferramentas que você já usou. Você era da área de produção, área de processo, área de qualidade. Conta um pouquinho pra gente aí, Guilherme. Tá, não, vamos lá. É, Comecei na indústria, cara, já vai fazer, esse ano faz 19 anos aí que eu comecei na indústria, já faz um tempinho já, os cabelos brancos não me deixam mentir. É, é, comecei como aprendiz pelo Senai, e fiquei, né, inicialmente na área de automação industrial, depois é, é, iniciei engenharia, comecei na área de qualidade daí,
que foi o que me levou por muito tempo, né? A qualidade por muitos anos, né? Foi o que eu desenvolvi. A princípio, qualidade de fornecedores, depois, né, qualidade de fornecedores dentro da indústria automotiva, daí saí da indústria automotiva, foi para metalúrgica, desenvolvimento, implementação de ISO 9000, né? Fazendo gestão até em certo grau, né? Empresas menores, empresas familiares, mas você faz uma parte de engenharia de processo também, você faz uma parte de treinamentos das pessoas, capacitação, né? Ou gerenciar, inclusive, um pequeno time de qualidade, né? Para tratativa de não conformidades, de dia a dia. Depois disso, trabalhei em outros segmentos também, como eu disse, eu dei aula no Senai por um tempo, depois voltei para a indústria daí de autopeças, segmento de aftermarket, e cuidando de qualidade e engenharia de processo também. Depois voltei para qualidade de fornecedores, né, o mercado às vezes é uma loucura, né? Voltei para qualidade de fornecedores e, por fim, tô agora numa empresa do segmento automotivo, né? Tô nessa empresa há 5 anos agora, a princípio com a gestão da qualidade, né, coordenador do time de qualidade, e nos últimos 2 anos agora, migrando para um desafio diferente, né, que é realmente a gestão de produção. Então, que as dinâmicas são diferentes, né? Querendo ou não, as dinâmicas de qualidade e de produção são diferentes. Apesar de que, em muitos lugares, em muitos momentos, né, a qualidade ela é essencial. A qualidade, eu acho que é um departamento muito interessante, porque a gente tem muita metodologia, muita técnica, muita coisa para auxiliar. Só que ele é um departamento meio, que muitas vezes, por conta de ser um departamento meio, em alguns lugares existe a dificuldade de entender a importância ou a criticidade, ou o que tanto esse time pode ajudar. Acaba sendo aquele caso, né, da briga eterna de qualidade e produção. Acaba sendo, poxa, a qualidade é quem quer bloquear. A qualidade só quer bloquear, quer barrar coisas. E eu diria que isso está totalmente errado. Se esse é o entendimento, então acho que a gente precisa dar um passinho para trás e entender direito para que serve os departamentos, para que serve a qualidade. Né? Aí no dia a dia, hoje eu percebo, com esse background de qualidade, né, de 10 anos aí de qualidade, de gestão de pessoas, gestão de times técnicos, agora de times mais operacionais, que muitas vezes na área de produção, né, uma área mais fim, você consegue pegar esse conhecimento da qualidade, né, pegar apoio do time da qualidade, para quê? Para conseguir o produto mais robusto, para conseguir um processo funcionando de uma maneira melhor, para conseguir treinar melhor as pessoas, capacitar elas melhor. Então tem que ser um trabalho muito integrado e por vezes a departamentalização eu considero que ela dificulta um pouco, né? Claro, cada empresa vai ter uma dinâmica, vai ter um caminho diferente para seguir, mas quando a diminuição da departamentalização, a aproximação e integração dos times acaba aproximando até para que cada um entenda o trabalho do outro, né? Então, assim, essa é um pouquinho da minha história aí, né? Já profissional. É, mas foi muito tempo de qualidade, agora algum tempo aí de produção, sempre de uma forma ou de outra, né? Sempre focado aí no cliente, na qualidade, para assegurar que o fim vai ser com a qualidade e com a quantidade que o cliente espera, porque no fim é tudo pelo cliente, né? Foi bom você colocar essa questão, né, da grande rincha aí entre a operação e a qualidade. É bem o que você citou mesmo, Guilherme, de se o contexto de bloqueio é o que não está sendo entendido, né? Na verdade, o conceito está errado realmente, né? Porque assim, a operação tem que entender que o resultado dela não é quantas peças saem, e sim quantas peças boas saem, né? É isso que é o grande, é o grande viés, né? Exatamente. No processo de implantação da sistemática de OE, cálculo de OE, nós passamos numa determinada empresa, né? Não tem nem como eu fiquei 15 anos nessa empresa, não tem como falar. É essa empresa aí. Uhum. Então, em determinado momento era expurgado esse valor. Falou, não, tira o valor do defeito para o OE subir. Então apresentava lá o OE de 70%, 80%. Eu falei, mas
Meu, não existe isso. O Japão vai vir aqui para ver com a gente como que é, né, esse case de sucesso, de chegar a 80% de OE, não faz sentido. Né? E a gente está vendo aí montanhas e montanhas de defeito e tem que retrabalhar, tem que montar uma equipe de retrabalho, tudo. Não, não. Tem alguma coisa errada. Daí fomos alterando, né, toda a sistemática. Aí onde o cálculo rolado multiplicava por 3, só estava multiplicando por 2, daí por isso que dava essa quantidade alta, né, de OE. E daí fomos, né, ter que mudar a cultura, chegar para a operação, falar, ó, pessoal, se a máquina está saindo ruim, não continua. Para nós, quanto mais sair rejeito, pior. Tem que mudar esse contexto, essa cabeça de vocês. E eu acho que é o que você está vivendo agora aí nesse contexto já de operação, da parte de produção, né, Guilherme? Ah, sim, sim, exato. Às vezes querendo mostrar números melhores, né? Vamos dar um jeito aqui. Aí você foge do conceito de OE, né? Numa situação dessa aí, você acaba fugindo do conceito de OE. Mas realmente é importante até que tenha, através dessa integração, né? É importante até que as pessoas saibam que às vezes, né? Não que seja algo que você considere sempre normal, né? Ou que você vá aceitar, mas, putz, erros vão acontecer. Erros por pessoas, erros por máquina, erros. O erro é parte da vida, é natural, né? E às vezes o indicador sair baixo, putz, isso aqui é uma oportunidade. Vamos destrinchar então esse indicador, vamos dar uma olhada aqui a fundo para a gente fazer um desdobramento agora de onde a gente pode ir atacando para ir eliminando. Faz um paretinho, né? É o clássico, né? Você coloca lá os resultados, faz aquele paretinho bonito e pega os pontos que estão tratando, estão gerando maior dificuldade e vamos fazer uma tratativa efetiva aí para ir melhorando indicadores. Então, o bom de trazer esse background de qualidade realmente foi que, putz, vamos encarar a realidade, né? Vamos olhar o indicador como ele realmente é, beleza? Agora que a gente encarou ele como ele realmente é, então tá bom, o que nós vamos fazer para melhorar esse indicador? Porque senão não adianta, é o que você comentou, né? A gente acaba caindo, se torna ilusório. Ilusório para quem? Ilusório para o meu chefe, ilusório para o mercado, ilusório. Mas no fim, a gente está tendo desperdício, a gente está despendendo recursos, despendendo gente, produzindo refúgio, jogando coisa fora, e não precisava. Né? Que às vezes era mais fácil a gente encarar o negócio como ele é mesmo, vamos parar, vamos tratar, vamos resolver, e daqui para frente agora a vida nova para a gente produzir como deveria, né? Produzir com qualidade, produzir com quantidade. Né? É isso aí. Sim. Nada mais é que rodar o ciclo PDCA aí, né? Sempre estar acompanhando os processos, desenvolvendo as melhorias, né? E assim, como você bem citou, as dificuldades, as falhas, os erros vão haver sempre, não adianta. Porque a gente tem a obsolescência das máquinas, a gente trabalha com o ser humano, que ele não é estável. O ser humano um dia está bem, outro dia está mal, um dia está doente, outro dia o filho está com gripe, sai de casa. Vivemos essa fase de pandemia absurda, né? Muitas vezes operadores extremamente especializados naquela máquina, o cara se afastar durante a semana, daí o que você faz? Vamos treinar um outro cara aqui. Mas o outro cara também afastou. Aí você tem que botar a linha para rodar e tem, assim, muitas vezes nós tínhamos as entregas programadas, porque precisava faturar, precisava continuar, né, todo o processo, trabalhava com bem, agora me fugiu aquele termo de essencial, né, um produto essencial, onde a produção não parou, né, durante a pandemia, muita coisa parou, mas no nosso segmento pouco parou, né. Então a gente tinha essa condição também durante esses 2 anos. Exemplos também que vivemos aí de questão de manutenção também, né, da sobrecarga de manutenção, as paradas de linha também ficaram bem aquém às necessidades, ao que era realmente o correto ser programado, a parada correta, tudo. A dificuldade, né, de às vezes importar, né, as peças adequadas.
eu vivia uma realidade de muito maquinário importado, onde você depende, né, de peças de reposição importadas também, e daí tudo essa loucura que ficou, né, de importação, é, produtos chineses, produtos europeus, tudo ficaram bem difícil acesso, né, de reposição dessas peças, e tudo isso foi virando um contexto aí de entrega e diminuindo, né, o fator de eficiência dentro do contexto geral, né, Guilherme? Então a gente acaba, por consequência, vivendo essa problemática dos defeitos, das dificuldades, das falhas, e aí usando as ferramentas da qualidade, né, como você bem conhece, todas elas aí estão aqui para nos ajudar para evoluir, girando o ciclo PDCA para ir voltando na cadeia de melhoria, né? Ah, sim, sim. E teve uma coisa que você citou, né? Às vezes um operador super qualificado, né? Que a gente sabe que é super qualificado, né? Acaba saindo, acaba se afastando por algum momento, né? E não onde eu estou agora, mas eu já vivenciei no passado situações do tipo, mas é mão de obra direta. Ah, mas isso aí é apertar botão. Isso aí não tem dificuldade. Bota qualquer outra pessoa ali que roda. E então eu acho que esse momento, né, eu imagino, né, como eu disse, eu não vivenciei isso durante a pandemia, porque eu trabalho numa empresa que tem uma cultura diferente. Mas como eu convivi com empresas que tinham esse tipo de cultura, né, de que não é só operar, é só apertar botão, isso aí, tira um apertador de botão, bota outro apertador de botão. E não, muitas vezes a pessoa está há 15 anos, 20 anos trabalhando nessa única máquina, né? Apertando o botão, mas não é só apertar o botão. É a pessoa que a máquina fez um barulhinho, a pessoa já sabe o que está acontecendo. Ela já sabe qual parafuso que está soltando, porque ela sabe que tem uma vibração ali que nunca conseguiu ser resolvida. Então ela já tem a chavinha certinha, que ela chega lá, dá 2 apertãozinhos e a máquina volta a funcionar. Então, isso é um conhecimento organizacional que tem um valor imenso e que eu não tenho dúvidas que nesse período de pandemia, né, principalmente, muitas empresas aprenderam, né, não pelo amor, né, mas pela dor. Muitas vezes a gente acaba aprendendo mais pela dor do que pelo amor mesmo, né, faz parte. Mas acabaram sendo forçadas a aprender o que é o lado positivo, né? O lado positivo da crise, né? Nos força a identificar às vezes uma falha que eu considero uma falha cultural, né? Você não valorizar o operacional, você não valorizar o conhecimento da pessoa, porque no fim é uma pessoa que está ali também, né? É uma pessoa com suas próprias ambições, seus próprios sonhos, seus próprios desejos, sua própria família para cuidar, seu próprio, às vezes, paixão até pelo que ela faz. Putz, eu cuido dessa máquina aqui, mas essa máquina é minha, né? Eu cuido dela de ponta a ponta, né? Eu conheço essa máquina aqui do avesso. Então, essa pessoa, muitas vezes, ela tem até um senso de propriedade que nenhuma outra pessoa vai ter. E isso é conhecimento organizacional, isso tem um valor imenso que as empresas, eu acredito que tiveram que aprender nesse período aí. Então, foi só um ponto aí que eu achei relevante aí dentro do que você mencionou para agregar um pouquinho mais aí também. Bem aquela, pô, os ouvintes podem vir nos perguntar, né? Falar, mas por que vocês não treinam? Por que vocês não capacitam? Tem que capacitar, tem que treinar, tem que desenvolver. Cara, só quem tá ali gerenciando a equipe é igual, não, vamos trazer a analogia do futebol. Não adianta pegar aquele becão que só sabe dar butinada só e chega e fala, não, vou pôr esse cara agora de atacante, porque eu tô precisando de atacante agora no meu time, e eu vou treinar ele todo dia. Não, ele vai treinar finalização todo dia e ele vai ficar bom. Não fica. Tem cara que tem a especialidade, tem a técnica, tem como você citou, o jeitinho da máquina, o ouvir da máquina, acompanhar. E assim, as máquinas vão ficando velhas, né? Não, A gente tem aquela concepção, não, as empresas elas trabalham com obsolescência, deu prazo de obsolescência da máquina, o cara vai trocar a máquina. Meu, você pode entrar em qualquer empresa do Brasil, você vai ter máquina lá até de 50 anos lá, você vai encontrar. Enquanto a máquina tá entregando alguma coisa, o cara vai e vai entregando, porque é assim, a nossa cultura brasileira é assim, não tem como mudar isso, faz parte da nossa realidade. Na verdade, a gente tem que
criar mecanismo, né, Guilherme, de se adaptar a tudo isso e entregar o melhor resultado em cima da nossa cultura, né? Eu falei bastante sobre isso com o Diógenes, depois pega o vídeo do Diógenes também, que o Diógenes é muito bom também. Vou ver. E aí a gente pegou e um exemplo fatídico aí que aconteceu comigo para trazer aqui o pessoal do canal também. Num determinado momento de crise e tal, veio a diretoria e falou assim, ó, a gente precisa cortar 10 a 15% da equipe, né, operacional, a gente precisa reduzir quadro e tal, para melhorar a efetividade da empresa. E daí sentei com o diretor industrial tal, e né, falar, vamos começar pelos aposentados, porque a gente já está dando trabalho, né? Tem aquele 5% é galera que já dá dor de cabeça, então já fica mais fácil. Aí depois você vai, né, alocando tal, e daí, vamos pegar os aposentados. Quem que já ainda está entregando? Esses aqui estão entregando ainda. Então esse continua. Esses aqui já começaram já, né? A Ruela já começou a patinar já. Falou, então vamos dar uma olhada. Aí pegamos num setor de fundição, né, da empresa, que é um setor muito ainda artesanal, tudo. Peguei o coordenador daquela área, que já não vinha performando legal, muito atestado tal. E nós tínhamos uma dificuldade de contaminação de chumbo, tudo. Bom, aí treinamos um líder para ficar na posição dele, desenvolvemos o cara tal. Falou, acho que dá para dispensar esse indivíduo. Aí dispensamos, né? Alocamos tal. Uma semana depois que fizemos esse corte, o líder, voltando para casa, se acidentou e faleceu. Imagina. Caramba. Cara, não tinha ninguém que soubesse regular as máquinas, não tinha ninguém que conseguisse performar. Nós precisávamos entregar o produto. A minha sorte, assim, é que nós tínhamos um estoque um pouco acima do que realmente era necessário. E eu estava entrando com plano de redução de estoques naquele setor, assim, eu ia entrar no mês que subsequente naquilo ali. Então o estoque estava alto. Então deu assim, houve um impacto, mas não houve um impacto tão grande. E para procurar no mercado um cara com esse perfil, sai correndo, Super específico. e pá, e meu, e vem, daí o cara vem e fala, não, mas eu não, desse tipo de máquina eu não conheço. E vai. Cara, para resumir, conseguimos achar um cara que, assim, já estava aposentado já, e o cara pegou, aceitou, né? E o cara tinha problema de coração, tal, então ele ia lá, regulava a máquina, depois ele sentava, ficava um tempo sentado, regulava outra máquina, tal. Tinha toda uma dinâmica de trabalho e conseguimos achar um cara que estava em vias de aposentadoria também, né? Que topou a falar, não, trabalho mais 1, 2 anos aí para poder aposentar também, né? Então você imagina, né? Daí vem esse recado aí que você deu também. É só apertar parafuso, é só apertar um botão. Eu falo, não é isso. Não, tem coisas que são tão específicas, né? Que só quando, né, na verdade, isso é interessante, né? Na área acadêmica, muitas vezes a gente vê isso, né? Você fala, eu conheci uma pessoa que que ela fez um doutorado em microbiologia. E ela estudou a dispersão de partículas num determinado lugar, numa determinada época do ano, de uma determinada maneira, num lugar muito específico de Santa Catarina, numa cidade. Então, qualquer coisa que você pega, quando você vai aprofundando, 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 você vê que existem níveis ali que você nunca imaginou. E quem vivencia isso, quem conhece, quem está ali há muito tempo, né, vai, mesmo que muitas vezes de uma forma não acadêmica, mas que seja de uma forma empírica, né, por vivenciar realmente, por estar ali no dia a dia, é o tipo de pessoa que vai aprendendo num nível, né, vai tendo um grau de senioridade naquele tipo de função, naquele tipo de atividade, né, e de outra maneira, putz, não se consegue, né? Ainda mais numa situação assim, fundição, numa máquina muito específica, numa condição X. Então, realmente,
isso é interessante, né? Que qualquer coisa que você aprofunda, você vê que existe um universo ali dentro, né? Então, muito legal essa história. É. E assim, entender que a realidade, né, não é tudo a mil maravilha, né? Como estão nos livros, né? Que é fácil a gente compor tudo. É como as folhas de controle, né? As folhas de verificação são temáticas extremamente salutares que trazem resultado, né, para a operação e para a qualidade. Mas se o operador não preencher de maneira correta, né, Guilherme? Você, como qualidade, está lá acompanhando o processo e tem que manter determinada temperatura e você está vendo que lá na frente está saindo produto com problema. Aí você pega a carta de verificação, tá ali. Tem que estar 100 graus, daí tá 99, 98, 99, 98, 101, 99. Fala, puxa, mas a temperatura está correta, né? Por que o produto está saindo lá ruim? Falei, meu Deus. Aí você vai ver, o cara já tinha pego a folha já, antes de começar o turno, já tinha preenchido tudo, né? Então, são vieses, são condições, são questões de compromisso, né, que nós dependemos também da operação. Então, quando a gente consegue, né, você dessa área também de automação, né, a gente consegue esses processos serem de controle, né, serem automatizados, aí se começa a ter, né, ser exponencial, né, a melhoria. Porque daí você começa a identificar, fala, puxa, os apontamentos não estavam corretos, né? Então você já, tipo, fez um monte de plano de ação, um monte de coisa, assim, de problemas que nem existiam. Sim, sim, é verdade, é verdade. Mas então, André, realmente a automação, muitas vezes, né, ela acaba trazendo isso, só que, infelizmente, né, fator Brasil, né, muitas vezes a automação, dependendo da situação, né, do cenário, do tipo de empresa, ela acaba sendo um negócio que, putz, tá bom, ano que vem a gente pensa, daqui 2 anos a gente pensa, daqui 3 anos a gente pensa, né? E eu já tive que viver situações, né, por exemplo, de desautomatização, porque a automação, ela tava gerando tanto problema, tanta indisponibilidade de máquina, que vamos fazer um teste desautomatizando isso aqui, vamos botar uma pessoa para fazer. Nossa, olha só, de repente aumentou em 20% a produtividade, só por não ter que ficar tratando essa automação ali que estava dando problema, né? Então, muitas vezes, no dia a dia, são questões até culturais, né? De como a gente aborda, claro, tem todos os fatores, né? Mas a questão de como a empresa aborda a qualidade, aborda os controles, né? Você falou da carta de controle, por exemplo, que é uma ferramenta valiosíssima. Mas sim, realmente, muitas vezes acontece. Mas por quê? O operador, ele nem sabe para que ele faz aquilo. Ninguém nunca explicou para ele. Ninguém nunca parou um minutinho, viu? Vem cá, deixa eu explicar para você para que serve esse negócio aqui. Isso daqui é você funcionando como controle de qualidade. Isso aqui é você, né, trazendo um pouquinho do seu dia a dia, da sua vivência, para nos explicar o que você precisa para entregar um pouco mais. Para amanhã você bater a meta, para depois amanhã a gente melhorar esse processo aqui para o seu trabalho ficar até um pouquinho mais tranquilo, às vezes, né? Ou sem parada de máquina, que é um negócio que, mesmo operadores, né? O operador gosta quando para a máquina que ele dá uma descansada. Olha, ser honesto, eu nunca vi isso, de verdade. Eu já vi gente incomodadíssima porque, pô, essa máquina fica parando toda hora, isso me irrita, né? Porque eu tô aqui, eu quero trabalhar, eu quero entregar isso aqui, eu não quero ficar do lado da máquina parado, né? Dificilmente, claro que sempre tem as exceções, né? Mas quando a gente integra realmente, né? Quando a gente puxa as pessoas para até para o momento de solução de problemas, né? Você puxar o operador até para solução de problemas, já fazendo gancho com a qualidade já, que muitas vezes não se faz. Tá? Muitas vezes empresas gigantes aí fazem o famoso 8D dentro da sala, né? Quem fez? Tá lá o time multidisciplinar, certo? Errado. Né? O time de multidisciplinar nem olhou isso aí. Você só botou o nome dessa galera lá. Mas quando você puxa essas pessoas, inclusive, para ter soluções efetivas, para fazer uma análise a fundo, cara, o ganho que a gente tem é o conhecimento organizacional, né? O conhecimento empresarial que está embutido ali, né? É,
Se as pessoas soubessem o quanto elas sabem, né, a empresa ganharia muito mais. Então, e todos os negócios fluiriam de uma forma provavelmente muito melhor, né, porque você trata até o fundo, né, você vai na causa raiz do problema. Quando você consegue puxar realmente o time multidisciplinar, trazer essa pessoa que está vivenciando esse problema, que está vivenciando essas situações, explica para ela, mostra, né, até o vídeo que eu vi do Daniel Navarro, ele menciona brevemente isso aí, né, quando você faz a pessoa se sentir parte daquilo, sentir que aquilo de certa forma, é propriedade dela também. Ela também faz uma diferença nesse trabalho, né, nessa função, nessa atividade, né, inclusive de preencher cartinha de controle, inclusive de preencher documentinho de liberação, inclusive de fazer o apontamento final corretinho. Quando a pessoa consegue entender isso, quando a gente consegue incutir esse conhecimento na pessoa e valorizar isso e agradecer ela quando ela fala, a máquina parou, a máquina deu um problema, aconteceu um erro aqui, né? Que esteja assim, ó, eu acabei errando aqui por causa disso e disso. E se fizesse de outra forma? Né? Muitas vezes coisas muito boas vêm disso. Às vezes a pessoa fala, pô, por que a gente não põe um alarmezinho aqui? A caixa enche e transborda. Por que a gente não põe aqui um sensorzinho que apita um alarme quando enche? Putz, se a gente não para e escuta essa pessoa, vai estar sempre com problema, vai ter sempre caindo peça no chão, dependendo da criticidade, dependendo do processo, sei lá, processos às vezes mais complexos que dependem itens de segurança, ou até em outros segmentos, né, alimentícios, ou talvez fármacos, né, químicos. Putz, encheu que vazou, caiu pro chão ali. O que acontece? Você joga fora isso aí, você não tem como aproveitar, você tem um desperdício ali, que você podia ser tratado simplesmente por ouvir essa pessoa que estava ali e falou, por que não põe um sensor aí para identificar quando encheu, né? Então, isso é uma coisa que, pessoalmente, né, eu tive a oportunidade, né, como cuidando de qualidade de fornecedores, de visitar muita empresa pelo Brasil todo. E você vê empresas de todos os tamanhos vivenciando, muitas vezes, essa falta de pegar ali e usar essa pessoa que tá no dia a dia, né? Então, a operação ela tem um valor tão grande que muitas vezes as empresas acabam não utilizando, sabe? Então, A visão sempre de que a engenharia sabe mais, né? Esse que é a falha, né? Nós, assim, nós que vivemos a operação e fomos subindo e vivemos as duas realidades, né? A gente sabe como é complexo, né? Viver essa questão de mostrar para o operador, né? Realmente a necessidade, a importância daquilo ali, que aquilo ali é para ele mesmo, né? Aí vem também a questão do conceito do 5S, né, que a gente pode trazer também, que é bem encaixado nesse contexto, de chegar e mostrar para o cara, falar, viu, ó, se você fizer bem feito o seu 5S na sua máquina, o seu parceiro faz na dele, o outro parceiro faz na dele, tudo vai ficar certo, né? E a concepção de visita, né? Ela falou, ó, imagine que você mora numa vila muito bonita, todas as casas pintadinhas e tal, e a sua tá sem pintar, tá sem fazer manutenção, é o que tá acontecendo. A hora que passa alguém para visitar aqui, só a sua casa vai aparecer ruim. Então, vamos entrar dentro desse contexto, tudo, vamos. Não precisa ser um exemplar, fazer toda a faxina. Não, faz só do seu quadradinho. Você cuidando do seu, o parceiro cuida do dele e todo mundo acaba se unindo nessas forças, né? E é o conceito da qualidade em geral. Que assim, cada um tomando conta do seu processo, do seu alinhamento ali, e sempre informando, passando a informação, né, Guilherme? Acho que também é outro contexto interessante da gente falar, questão da comunicação, né? E o próprio gestor, ele está inserido dentro, né, daquele campo, está acompanhando, né, esse negócio do cara ficar só na salinha e tal. Não, os gestores de processo, engenharia de processo, tem que rodar a fábrica. O gestor da linha tem que rodar a fábrica. O gestor industrial, ele tem que, assim, a bota dele tem que ser a primeira a gastar, porque ele tem que andar por tudo ali. Tem que estar acompanhando. Até aquela visão, assim,
agora é uma visão de operador, né? Que a gente brinca assim, o OB tá por aí, o OB tá por aí, né? Fala assim, o cara tem que estar preocupado, né? Fala, pô, qualquer momento pode o meu diretor passar aqui, meu gerente industrial passar aqui, então eu tenho que estar o tempo todo ligado. Que o Tite fala, né, como treinador, né, falando, não, intensidade, o cara tem que estar intenso ali no trabalho dele, naquelas 8 horas de trabalho dele, tem que entregar o melhor resultado. Então é muito do que eu entendo como filosofia de trabalho, tudo. E assim, esse tripé, né, Guilherme, que é muito importante, a gente entender que qualidade e a segurança, ele vai andando junto, ela vai entregar a produtividade, né? Então, unindo esse tripé, sendo eficaz esse tripé, a coisa sai assim naturalmente, né? Vai fluindo tranquilamente. Isso sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. O 5S, né, como base, eu acho bem legal você citar isso aí, porque é o tipo de analogia que eu gosto também, né? Eu falo, poxa, isso aqui é sua casa, é assim que você deixa sua casa? Não tenho dúvidas que não. Então, vamos cuidar, vamos ter um carinho aqui, porque, gente, a verdade é, né? A gente passa a maior parte do nosso tempo acordado ali, vivenciando aquilo. E você tá de boa? Você tá tranquilo de estar num ambiente sujo, cheio de peça caindo pro chão, cheio de não sei o quê? Eu chego e olho e falo, nossa, a pessoa é desleixada. Aí, automaticamente, né, muitas vezes a pessoa vai se sentir incomodada, né, e começa a cuidar. Porque realmente o 5S ele é uma basezinha para qualidade, para segurança, né, e para produtividade, né, para esse tripé. Aí o 5S acaba sendo uma base bastante sólida, bastante forte, né. É, e mesmo esse conceito, né, o tripézinho de segurança, qualidade e produtividade, realmente eles é o que anda junto, né? É o que a segurança é para quê? É para a pessoa, né? É para a pessoa estar segura, para a pessoa sair da empresa como entrou, né? A qualidade é para produzir adequadamente, para o cliente ficar feliz, para quê? Para que a gente continue tendo empresa, para que todo mundo continue tendo emprego, para que tudo continue fluindo. E produtividade é a quantidade, né? Aí é em cima dos volumes, né, solicitados aí nos PCPs, né? No planejamento logístico, né, nas demandas de cliente, aí você tem a produtividade. Mas não adianta realmente você chegar na produtividade sem qualidade de peça, sem segurança, acaba muitas vezes você se perde, né? Nesse meio do caminho, você acaba se perdendo e entregar um monte de lixo é melhor não entregar nada, né? Então, esse ponto desse cuidado, né, dessa intensidade, da gente estar ativo, né, o gestor de produção, o gestor industrial, ele tem que estar ali, ele tem que estar próximo, ele tem que vivenciar, ele tem que perguntar, ele tem que, às vezes, né, pessoalmente é uma coisa que eu gosto de fazer, às vezes eu olho um processo e falo, putz, você pode me explicar como é que você faz? Porque eu quero fazer uns 10 minutinhos. Posso? Você me permite fazer uns 10 minutinhos aqui? E às vezes nesses 10 minutinhos você vai entender, putz, agora eu entendi por que as pessoas não querem trabalhar nessa máquina aqui. Às vezes você vai entender, você vai enxergar algo, né, que de outra maneira você não vai ver, né? Porque a gestão de sala, você nunca vai enxergar. Você tem que estar no Gemba, né? Como, let's go Gemba, né? Como se diz, né? Você tem que estar no local onde as coisas acontecem. Todas as áreas, em algum momento, elas têm que passar um pouco ali para poder vivenciar um pouco disso. Isso tem um valor imenso. Mesmo áreas, eu trabalhei numa empresa que eles fizeram um programa bem interessante. Isso daqui é uma história que eu achei bem bacana. Quando entrou um diretor novo, tinha muito essa dinâmica, né, de operação versus gestão, né? A operação é fácil, gestão, a gente é qualificado, nós somos nobres engenheiros aqui que estudamos para isso, né? E ele fez um programinha com uma escala, e onde toda a área administrativa dos RHs, das qualidades, das engenharias, todo mundo teve um dia de produção. Trabalhar um dia na produção, um dia inteiro, 8 horas do seu dia, você vai trabalhar na produção nesse dia. Isso acabou gerando uma dinâmica tão interessante porque faz as pessoas enxergarem um pouquinho melhor, né? Qual que é o valor daquilo? Né? Qual que é o valor daquilo que as pessoas estão fazendo, né? Poxa, é mais cansativo do que parece, né? É mais difícil do que parece, né? Claro, não postos críticos nem nada, né? Mas produto, sim,
que passaram depois por um critério de avaliação e foram entregues para o cliente sem grandes dificuldades. Mas todo mundo tem que dar uma passada na produção de vez em quando, porque às vezes é dali que sai. Né? A gente está falando, fala muito de vendas, né? Ai, vendas, não sei o quê. Não, se vender e não entregar, não adianta nada. O coraçãozinho que está batendo, que tem que continuar batendo, a produção ali não pode parar. Claro que vendas vai trazer coisas novas e tudo mais. Engenharias vai desenvolver produtos, vai desenvolver processos, vai desenvolver coisas, manutenção vai cuidar disso, mas o coraçãozinho batendo são os diretos, é a produção. Todo mundo tem que vivenciar um pouquinho isso, em algum nível, né? Não, talvez não operando máquina em algum momento, mas todo mundo tem que vivenciar um pouquinho, tem que estar ali de vez em quando, tem que chegar ali e parar um minuto do lado da máquina para entender o que é isso. Qual que é o nosso produto? Eu trabalho aqui faz 10 anos. O que a gente faz? Faz umas peças de carro. Poxa, sério? É difícil, né? É difícil para mim como gestor industrial, né? Putz, quase 19 anos aí de fábrica. Às vezes eu ouvi alguma pessoa falando aqui, quanto tempo você trabalha aqui? 5 anos. O que nós faz? Umas peças de carro. Poxa, meu, sério mesmo? Então vamos fazer o seguinte, vamos uma visita guiada, onde a gente vai passar algumas horinhas ali para você entender e aprender cada uma das áreas, o que faz, por que faz, como é que funciona, como é que é a operação, como é que é a nossa manufatura, né? É, até para que você, se você tiver alguma sugestão, nós estamos abertos. Isso vai nos ajudar também, né? Então, tudo isso tem muito valor, né? Com certeza. Acho que tem todo mundo. Esse exemplo que você citou é bem bacana mesmo. Né? O que você faz lá? Uma caixinha preta que tem energia. Por favor, não, né? Não me dê Não, essa resposta. não, realmente. E um pouco também nesse processo, nesses 2 últimos anos de pandemia, aí nós tivemos essa reclusão, até questão de treinamento também, né? Que é muito importante, tudo para a gente desenvolver a qualidade como um todo. Nos processos que eles são dinâmicos, os processos vão alterando, sempre que se implanta uma nova automação, alguma coisa, né, para melhorar, né, isso tem que ser disseminado, tem que ser, a informação tem que rodar, questão quando a gente trabalha com mais de um turno, né? Então, manter a estabilidade entre turnos também, que é outro desafio, né? Que sempre, né, o turno A é quando tá o corpo administrativo tá ali e tal. Então, há um acompanhamento maior, por consequência, também uma entrega, né, de resultados melhor do que o turno C, que é o turno da noite, que já não está a equipe ali administrativa rodando, às vezes não tem um coordenador da área já não está ali e tal. Então era outra coisa que a gente fazia questão, né, de rodar tudo. Eu mesmo, é, por muitas vezes ia na turma da madrugada, fiz questão de colocar, por exemplo, o gestor mais experiente que a gente tinha na operação, assim, eu falando, ó, vou te dar uma promoção, mas eu preciso que você trabalhe no turno da noite, porque eu preciso de um cara tanto quanto experiente quanto eu no turno da noite, para passar a mesma coisa, o mesmo conhecimento, né, que eu tenho, que você também vai passar. E aí a coisa foi quase equilibrando, né, porque difícil bater, não adianta. É normal. Até questão de resultados, tudo, a gente tem menos pessoas, tudo no turno da noite, tudo, mas é outra dificuldade que a gente tem. Guilherme, para não ficar muito extenso o nosso vídeo, que eu vi que a gente já tem muita coisa para bater papo, já estendo o convite para novos vídeos aí, para a gente continuar esse bate-papo que realmente é muito legal, é muito gostoso, né, da gente ver que, pô, as dificuldades elas aparecem, né, que a gente vai vivendo tudo isso aí, e aí a gente combina já um tema específico para a gente bater papo, agora que nós já se apresentamos, já nos conhecemos melhor, já quebramos o gelo, e esse primeiro vídeo ficou excelente, e espero que, com certeza, os próximos aí serão muito bacanas também. Agradecer você aí pelo seu tempo, sua parceria, brigadão, e tamo junto. Excelente, André. Eu que agradeço, cara, pelo convite.
Foi realmente um papo muito legal aqui, eu gostei, fluiu de uma forma bem bacana, né? Muito obrigado aí pelo teu convite, parabéns pelo projeto, parabéns por estar chamando essas pessoas aí, né? Mais uma vez, eu sei que eu já falei isso, mas eu realmente achei muito legal esse teu projeto aí, meus parabéns por isso. E, bom, caso alguém queira me encontrar, eu estou ativo sempre no LinkedIn. Toda semana eu estou. O bom da programação do LinkedIn é isso, né? Todo dia quase tem alguma coisa minha aparecendo lá. Então eu estou ativo por aí. Caso alguém tenha alguma curiosidade ou queira aprender alguma coisa, eu lancei meu livro recentemente, está lá no LinkedIn também, né? Não vou falar muito sobre isso aqui, não está no momento. Mas estamos aí, estamos à disposição para um próximo convite para a gente bater mais um papo bacana como esse aí, André. Muito obrigado mais uma vez. Obrigadão.